Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, estou aqui nesta manhã de hoje para trazer uma mensagem diretamente do céu. Então, aqui no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui nesta passagem, nesse texto sagrado, Jesus se encontrando com Nicodemos, um mestre dos judeus. E nós vemos aqui Jesus dando uma aula particular a Nicodemos. Então, nós vemos aqui a caminhada com Cristo, meus amados irmãos, né? A gente vai compreendendo os dois caminhos das histórias humanas. Os dois caminhos, compreendendo, na caminhada com Cristo, nós estamos compreendendo os dois caminhos. Então, nós vemos aqui a vida humana e a vida com Cristo. Então, quando o homem nasce, primeiro, quando o homem passa a existir neste mundo, depois que ele nasce, a partir do momento do nascimento, né? Então, nós temos 2 momentos e 5 fases de nossa vida para que a gente possa existir. Primeiro momento, a gente nasce, mas depois do nascimento é possível o ser humano chegar até as 5 fases. Tem dele que passa só uma e Deus toma ele para a eternidade. Tem dele que passa 2 fases, Deus toma para a eternidade. Tem deles que passa 3 fases e Deus leva para a eternidade. Tem deles que passa 4 fases e Deus leva para a eternidade. Tem deles que passa as 5 fases. Quais são elas, meus amados irmãos? Quais são as 5 fases? Então, primeiro nós temos a fase da infância. Segundo, fase da adolescência. Terceiro, da juventude. Quarta, adulto. Quinta, da velhice. Certo? Então, segundo momento da morte. E depois da morte, o negócio é mais sério, não é isso? Então, depois da morte, a Bíblia fala que segue-se o juízo. Não existe mais outra chance, o homem que parte para a eternidade sem Deus. Então, não existe outra chance senão uma eternidade sem Deus. O homem, depois da morte, livro de Hebreus 9:27, depois da morte, segue-se o juízo. Mas eu quero dizer para você que é possível você passar desse juízo de Deus quando você aceita Jesus, quando você se liga com Deus aqui na terra, você será ligado no céu. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos, aqui, mas Jesus disse para Nicodemos, no versículo 3, Jesus disse, olha só, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí você pode ficar com a dúvida, como pode um homem já sendo velho, como na mesma incredulidade de Nicodemos, como pode um homem já velho entrar no ventre de sua mãe e nascer? Você vê que nesta caminhada da vida, há muitas dúvidas que pode separar você da eternidade com Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, mas quando a vida, você vê que a vida com Cristo, a vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte de nossa vida.
Então, a nova vida com Cristo é o começo de uma nova história da felicidade verdadeira. Então, meu caro irmão e ouvinte da palavra do Senhor, não vos conformeis com este mundo, que nesse mundo há muitas tristezas, há muitas tribulações, há muitas perseguições. Mas Jesus te livrará de todas elas. Quando você está numa nova caminhada, você passa a ter 3 companheiros, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus diz, você vê que Jesus diz, eu vos enviarei outro Consolador. Eu vou para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador, para que esteja na sua vida, esteja dentro de você. O Espírito Santo, quando você aceita Jesus, ele passa a habitar em sua vida. Então, aí você começa a ter as características do Espírito Santo. Você passa a ser manso, você passa a ser pacífico, você passa a uma pessoa ser suave, pessoa brando, pessoa doce, pessoa meiga, amiga, amoroso, companheira. Você passa a ser uma pessoa que como uma das características do Espírito Santo, consolador, advogado. Tudo isso você está aprendendo com o mestre. Você passa a ser até ensinador.